Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas. No nosso vídeo de hoje a gente vai concluir o nosso mini curso sobre psicologia analítica, falando de um tema que é importante, que é a ideia da religiosidade como função psíquica, tá bom? O Jung ele se concentra em grande parte da sua obra em estudar a religiosidade, seja através da religião oriental e seja através da religião ocidental, que aí seria o simbolismo aí do cristianismo, tá bom? É sempre importante lembrar que na visão do Jung era uma visão científica e não religiosa. Então ele, através dos seus estudos, ele não procurava afirmar verdades religiosas. Ele procurava sim testar e entender qual era o significado, qual era o impacto desse simbolismo religioso na nossa psique, tá bom? E ele diz que essa religiosidade ela era fundamental na nossa psique, seja na pessoa que tem uma religião, seja na pessoa que não tem, tá bom? Quando a pessoa não tem religião, ou quando a pessoa realmente não tem nenhum tipo de crença, até mesmo, digamos assim, uma pessoa que é um ateu, uma ateia, essa pessoa ela vai ter uma série de outros simbolismos que pode se expressar, por exemplo, na arte, né? E aí, através da arte, essa função religiosa, ela vai também atuar, ela vai estar se expressando, ou então através do sonho, ou então através de um processo analítico, mas a ideia é que esse simbolismo, ele vai atuar sim nessa pessoa também, tá certo? Então, a religiosidade é um simbolismo que vai acontecer dentro da nossa mente inconsciente, e o Jung chamava de função religiosa a função psíquica que nós temos de procurar nos conectar com determinados aspectos, com determinadas partes da nossa personalidade total, né? Então, a função religiosa seria a busca do eu, ou a busca do ego, de se conectar com o todo, com a totalidade da psique, com a totalidade da personalidade. E o Jung dizia que isso se expressa em todas as pessoas, né? O Jung ele viveu numa época em que a religiosidade ela era muito combatida e ela era estudada por poucos, né? Então existia um grande crescimento aí da visão do cientificismo, da visão científica, que até hoje é muito forte na Europa, e algumas pessoas traziam aquela ideia de que a religião estava morta, de que Deus estava morto, que seria a ideia principal aí do Nietzsche, por exemplo, né? E de várias vertentes da filosofia. E para o Jung a ideia é que essa ideia da religião como algo morto seria quando o ego, ou então o eu consciente, ele transforma esses símbolos em sinais, né? Então esses símbolos que podem ter vários significados, que podem ter todo um significado profundo para nosso psiquismo, para nossa mente, o ego muitas vezes transforma em quê? Em sinal, né? Então é aquela ideia de racionalizar, aquela ideia de transformar e dizer, por exemplo, que a religião nada mais é do que uma ilusão, né? Ou então a religião nada mais é do que um consolo, um conforto que as pessoas buscam. Toda vida que a gente tem esse tipo de racionalização, a gente tem a fuga de certos aspectos profundos que a religião na verdade significa, tanto para a humanidade quanto também para o nosso psiquismo individual, tá bom? E a ideia é que quando a religião não se expressa de uma maneira saudável e clara, pode se expressar de uma maneira patológica, né? Então a pessoa, por exemplo, às vezes diz que é ateu ou ateia, mas idealiza ou então diviniza determinados aspectos outros, diviniza um filósofo, uma filosofia, diviniza uma pessoa na sua vida, diviniza um problema, né? Coloca um problema como Deus, como centro, né? de toda a sua vida, né? Então a gente tem uma série de complicações através do desvio dessa função religiosa para um outro aspecto da vida, né? Então o que seria a religiosidade? A religiosidade seriam símbolos vivos, símbolos atuantes, símbolos que funcionam no nosso psiquismo como um diálogo entre mente consciente e mente inconsciente, gerando aí todo um processo de saúde psíquica e um processo também de compreensão de verdades, de valores mais profundos da vida. Quais seriam essas verdades, esses valores? Seria o amor, a paz, a união, a beleza, a transcendência, a totalidade, né? E a ideia é que todas as religiões, quando atuam de uma maneira saudável, vão promover esses valores humanos, vão promover esses valores do ser, né? A ideia é de que toda religião, na verdade, procura uma vida de paz,
uma vida de amor, né? Uma vida de comunidade verdadeira entre os seres humanos, né? E sempre que a gente está aí em guerras, em conflitos, a gente está o quê? A gente está na religião do ego, a gente está numa religião morta, né? Então a gente está vivendo algo que na verdade não faz sentido, né? Então quando o ego ele racionaliza, o que é que a gente tem? A gente tem a morte dessa religião. Essa religião começa a se transformar o quê? Num instrumento, numa instituição, numa disputa de poder, e ela perde aquela força simbólica, aquela força de gerar saúde psíquica naquela pessoa, né? E aí a gente tem, por exemplo, a ideia do fundamentalismo. Fundamentalismo, seja ele o fundamentalismo de qualquer religião, porque muitas pessoas acham que o fundamentalismo é só, às vezes, de uma religião, né, do Oriente Médio ou alguma coisa desse tipo, né? Mas a gente tem os fundamentalismos também na própria política, a gente tem os fundamentalismos nas religiões cristãs, nas religiões ocidentais, e a gente tem várias seitas também que são muito fundamentalistas, né? Que tem ali determinados conjuntos de crenças que são irrevogáveis, que são inquestionáveis, né? Sempre que a gente tem essa atitude psicológica de verdade absoluta, de minha verdade é melhor do que a verdade do outro, eu tenho aí a ideia do fundamentalismo, né? E aí essa religião é a religião morta, é a religião do ego, ao invés de ser a verdadeira conexão entre eu e mente inconsciente, mente mais profunda, né? Então essa religiosidade muitas vezes é utilizada como uma forma de superioridade também, né? Então, por exemplo, eu sou melhor porque eu sou mais santo. Eu sou melhor porque a minha religião é a que salva, enquanto que as outras pessoas estão perdidas, né? Então esse tipo de atitude psicológica é uma atitude egóica, é uma atitude de poder e não de amor, né? Que é o contrário do que a verdadeira religião procura promover, é o contrário do que a verdadeira abertura, verdadeira espiritualidade pode promover, né? A gente tem também aí, né, em algumas correntes, né, da psicologia, essa divergência entre espiritualidade e religião, que seria justamente isso. Espiritualidade é um movimento mais de abertura, de diálogo, de integração, de aceitação do outro, da diferença. Enquanto que a religião é algo instituído, é algo secular, temporal, é algo construído pelos seres humanos e muitas vezes está fechado a crenças, a transformações, né? Mas a ideia é que a verdadeira espiritualidade, ou então a verdadeira religiosidade, como dizia Jung, é o que nos conecta com esses aspectos mais profundos do nosso psiquismo, da nossa psique. É o que pode trazer aspectos da nossa mente inconsciente que vão nos conduzir no nosso processo de individuação, no nosso processo de evolução, no nosso processo de desenvolvimento da nossa personalidade. Vão nos ajudar a integrar o quê? A tolerância, vão nos ajudar a integrar o respeito, vão nos ajudar a integrar a ética, vão nos ajudar a integrar valores que nos vão ajudar a construir uma futura cultura de paz, de comunidade, de verdadeira humanidade, de verdadeiro equilíbrio, harmonia, paz entre os seres humanos, né? Algumas pessoas podem inclusive racionalizar e acreditar que isso é uma utopia, né? Mas a gente pode também acreditar que é possível, que haja um desenvolvimento da humanidade, né? E através desse desenvolvimento a gente possa construir uma cultura humana melhor, com mais ética, com mais respeito, com mais espiritualidade, com uma cultura de paz, de valores positivos, de uma amorosidade positiva e construtiva entre esses seres humanos, entre nós, seres humanos, né? Então, as várias religiões da humanidade, né? Uma outra dica que eu sempre dou para os meus clientes ou os meus alunos que têm uma abertura maior, eu sempre digo para essas pessoas que o ideal é que a gente tenha uma postura de estudar o simbolismo das várias religiões. Eu pretendo também fazer um mini curso posteriormente falando sobre esse simbolismo das várias religiões, né? E a ideia é que a gente possa estudar as várias religiões e ver quais dessas crenças, quais desses valores são realmente mais compatíveis conosco. Então a gente tem aí a ideia de uma espiritualidade transreligiosa, né? Você pode ter inclusive a sua religião, você pode ser católico, evangélico, espírita, budista, taoísta ou qualquer coisa que você se sentir, né? Porque você se sente, é algo que você descobre dentro de você, sua religião,
mas você pode ter valores outros, né, que lhe ajudam a entender, inclusive, os seus próprios valores, né? Então, por exemplo, a gente tem vários simbolismos, como por exemplo o simbolismo da flor de lótus no Oriente, que simboliza a ideia de um nascimento da pureza, um despertar da nossa consciência, né? A gente tem a ideia das bodas, né, da transformação da água em vinho. Jesus transformou a água em vinho, né? É justamente a transformação de algo que é comum em algo que é muito melhor, em algo que é incomum, em algo que é maravilhoso, né? Então, através desse milagre, dessa transformação, a gente tem também o que? A milagre da transformação daquilo que em nós é comum em algo extraordinário, em algo melhor, que seria a expressão dos nossos dons e talentos mais profundos para presentear aí a nossa humanidade, né? Com o nosso melhor vinho, com o nosso melhor eu, com os melhores aspectos da nossa personalidade, tá bom? Então, em toda religião, em todas as histórias religiosas, a gente tem uma série de simbolismos muito positivos, né? Então, por exemplo, muitas vezes as religiões vão falar em quê? Vão trazer simbolismos de heróis, de sábios, de fadas, de ajudantes, de monstros, de desafios, de conflitos, né? De uma fonte mais profunda, ou então de um tesouro mais profundo, né? A ideia de um ouro alquímico, ou então de um reino dos céus a ser conquistado, né? A ideia de uma aliança, a aliança com amigos, com auxiliares, com pessoas que vão nos ajudar, né? A ideia de uma transformação, que é o que acontece com Jesus na cruz, que é o que acontece com o Buda na árvore Bodhi, né? Então a ideia é que todas as religiões têm uma série de simbolismos que são muito ricos e que têm muitos significados. E esse rico simbolismo da humanidade, que está presente nas várias religiões, pode nos presentear com ideias, com paralelos, com metáforas que nos ajudem a compreender o nosso processo de desenvolvimento psíquico. Por isso eu incentivo sempre que as religiões são uma grande fonte de aprendizado da nossa visão aqui de psicologia também, né? E ver dessa forma simbólica, ao invés de ver apenas com a função racional, né? Ver a religião de uma forma simbólica, como sendo símbolos, imagens que têm vários e vários níveis de significado, nos ajuda a ter uma abertura, uma compreensão melhor do que é que pode significar a religião. Todas essas histórias das várias religiões, também dos contos de fadas, da literatura, enfim, todas essas histórias elas falam de quê? Elas falam, na verdade, da nossa própria psique, né? Se a gente preferir ver assim, tá bom? Ao invés da gente ver as histórias como algo que aconteceu no passado, como algo milagroso ou mirabolante que nunca poderia acontecer de verdade, porque o mundo concreto não é assim, a gente pode ver todas essas imagens como simbolismos que na verdade ocultam o quê? O simbolismo da nossa própria transformação interior, da nossa própria transformação psicológica. Se elas aconteceram de verdade ou não, se essas histórias são verdadeiras, são concretas, é outra história, é outro aspecto que às vezes não é papel do psicólogo se debruçar sobre isso, né? Nosso papel como seres humanos seria muito mais, acredito eu, de procurar nos desenvolver, de procurar o nosso autoconhecimento, o nosso crescimento como seres humanos, ao invés de ficar nos questionando se foi verdade ou não, se aconteceu ou não, né? Ficar nos incomodando com isso, né? Um outro papel fundamental da religiosidade e um outro papel fundamental da espiritualidade, do autoconhecimento e também desse processo de terapia ou de psicoterapia é que a gente possa criar uma própria mitologia pessoal, uma própria religião pessoal, que é justamente essa ideia de nós vermos quais desses simbolismos representam nossas crenças e valores mais profundos, representam aquilo que a gente acredita de uma maneira mais profunda, aquilo que casa, aquilo que faz sentido para nós, né? Então, todas essas religiões são fontes de uma série de símbolos, de uma série de imagens, e nós podemos criar o nosso próprio simbolismo, as nossas próprias crenças e valores, não a partir do ego, a partir do que eu quero, né? Mas sim a partir do verdadeiro ser, a partir do simbolismo desse eu inconsciente, que vai dizendo para mim quais são as coisas que realmente têm uma tonalidade sentimental, afetiva, quais coisas representam um valor mais profundo para mim, né? E gerar essa adaptação positiva, gerar essa religiosidade positiva é uma função fundamental para cada um de nós, né? Dá para você ter uma religiosidade sem acreditar em Deus, por exemplo, mas mesmo assim acreditar que existe um sentido para a vida, que existe uma busca humana fundamental,
que existem esses valores positivos a serem cultivados, construídos e realizados. Então a pessoa tem uma atitude religiosa positiva, mesmo que ela não tenha, né? Ela pode chamar isso às vezes de outra coisa, ela pode se considerar uma pessoa ética, uma pessoa que tem valores positivos, né? Mas ela não chama de religião, mas é a função religiosa se expressando, né? Como eu disse, através da arte, da filosofia, da literatura, né? De outros aspectos da cultura, né? E a pessoa pode às vezes ter uma religião, mas ser uma pessoa desonesta. A pessoa pode ter uma religião e fazer mal aos outros, falar mal dos outros, ou então até mesmo ter uma série de atos, né, que são atos aí perversos, né, digamos assim, né? Então é quando a função religiosa realmente não está atuando, não está funcionando, né? Isso não descaracteriza a religião, né? E sim é um aspecto daquela pessoa que está fazendo algo que é ruim, né? Então, as várias religiões da humanidade têm uma série de contribuições, de coisas positivas, e nós não deveríamos confundir os atos dos seres humanos como atos daquela religião, né? A verdadeira religião ou a verdadeira religiosidade, ela tem uma função construtiva, uma função saudável, uma função psíquica positiva. Essa, pelo menos, é a ideia que nós queremos passar aqui através desse nosso vídeo, tá bom? Daí também a ideia de que de uma tolerância religiosa, de uma aceitação de todas as religiões, de um abraçar e aprender e compreender que todas as religiões têm muito a nos ensinar, tá bom? Todos nós somos muito pequenos diante de todo esse simbolismo da humanidade que representa a imensidão da nossa mente inconsciente, né? Cada aspecto desse que a gente rejeita, se você rejeita uma religião, se você rejeita uma pessoa porque ela tem crenças diferentes das suas, é também um aspecto da sua psique que você está rejeitando. E é digamos assim, um passo que você fica mais distante do seu processo de realização, do seu processo de individuação. Então, por mais que seja um processo difícil, sim, né? Aceitar a nossa sombra, aceitar a diferença, aceitar aquilo que nós atualmente não aceitamos, temos dificuldade, não compreendemos, ainda assim, o nosso processo de individuação, de desenvolver nosso potencial, de desenvolver nossa potencialidade, nossa personalidade, de ser o que realmente se é, passa por esse processo de aceitar esses vários aspectos, de integrar, de compreender, verdadeiramente encontrar o significado mais profundo de tudo isso. Tem uma série de outros aspectos, mas que não dá pra gente abordar tudo num mini curso. Eu vou encerrando nosso mini curso por aqui. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço por você ter acompanhado. Espero que você possa curtir, comentar, compartilhar para que esse mini curso chegue em outras pessoas, tá bom? Deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário. E eu espero nos nossos próximos mini cursos tratar de outros aspectos que não foram tratados através desses vídeos, tá bom? Espero também estar promovendo, através desses mini cursos, o seu desenvolvimento, a sua compreensão, o seu autoconhecimento, ou então estar ajudando aí minimamente a você compreender alguns desses aspectos, por exemplo, aí da psicologia analítica, que foi o tema dos nossos estudos de hoje, tá bom? Gratidão por estar conosco. O Projeto Jornadas vai ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe. Gratidão por acompanhar nossos vídeos e continue acompanhando nossos outros mini cursos, comentando, compartilhando, interagindo para que a gente possa estar sempre melhorando e sempre se desenvolvendo, ok? Gratidão a todos e todas e até as próximas. Tudo de bom!